Graça e paz, amados irmãos. Vocês sabiam que o poder do sangue de Jesus pode ser uma heresia? Mas calma, eu não estou negando aqui o poder do sangue de Jesus, mas gostaria de trazer para vocês uma reflexão bíblica a respeito dessa tão importante doutrina se não for bem compreendida, ela pode sim se tornar uma heresia. Mas para nós entendermos um pouco o que eu quero passar para os irmãos, o que eu quero trazer para os irmãos a respeito dessa doutrina do poder do sangue de Jesus, eu gostaria de ler aqui a passagem que se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo de número 5, que diz assim: Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Ele deu a sua vida para comprar a liberdade de todos. Então, o que nós vemos, meus queridos irmãos, aqui na palavra do Senhor, é a importância da humanidade do Senhor Jesus no resgate do homem caído. A forma pela qual Deus escolheu ou determinou que a humanidade fosse restaurada e fosse resgatada foi através da encarnação do Verbo. Então, para que houvesse a salvação do homem caído, em decorrência do erro do primeiro homem, Adão, Cristo precisou-se então de encarnar, ou seja, o Verbo teve que experimentar a encarnação. E essa encarnação do Verbo, que é muito bem relatada pelo apóstolo João no Evangelho, no seu primeiro capítulo, onde fala da encarnação do Verbo. Essa era a grande necessidade para que o homem fosse salvo. Era necessário que alguém, em forma de homem, pudesse cumprir toda a exigência da lei e então fazer o caminho inverso dos primeiros pais. Os nossos pais, Adão e Eva, desobedeceram ao Senhor e, desobedecendo ao Senhor, trouxeram como consequência o pecado e a queda de toda a humanidade. Cristo veio justamente para fazer o papel inverso. Um homem perfeito, obedecendo toda a exigência da lei, cumprindo toda a lei, mas inocentemente ele vai à cruz e ele morre. E quando ele morre na cruz, quando ele é sacrificado, ele então naquele momento ele derrama o seu sangue. O derramado sangue do Senhor Jesus é o preço que foi pago para o resgate da humanidade. Era necessário o sangue de um homem perfeito, o segundo Adão, para resgatar a humanidade. A condição de Cristo resgatar a humanidade se deu pelo fato dele ser divino e humano. Portanto, a natureza de Cristo é compreendida pela ortodoxia cristã como 100% homem e 100% Deus. Negar essa natureza de Cristo implica-se em heresia. Então, quando nós falamos do sangue de Jesus e do poder desse sangue, nós não podemos tirar a importância do sangue biológico de Cristo como um preço para resgatar a humanidade. Quando eu ensino, ou eu acredito que o sangue ele é tipo do Espírito Santo e que o sangue biológico de Cristo caiu no chão, não serve para nada, eu estou cometendo uma heresia. Por quê? Porque ao eu afirmar isso, ou eu acreditar dessa maneira, eu estou negando o aspecto central, fundamental da fé cristã,
que é a humanidade de Cristo. Então, toda vez que a Bíblia fala do sangue de Jesus no Novo Testamento, os apóstolos não tinham em mente, ao expressar o sangue de Jesus como preço do resgate, a figura do Espírito Santo. Em nenhum momento, em nenhum lugar na Bíblia, o sangue é tipificado, ou é tipo do Espírito Santo. Na Antiga Aliança, o sangue dos animais apontava de forma tipológica para o sangue de Jesus. Assim como o cordeiro apontava para Cristo, fisicamente sendo levado para morrer e ser sacrificado, como de fato foi, o seu sangue, o sangue do cordeiro e dos animais que era imolado no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, apontava também para o sangue biológico do Senhor Jesus, que veio para resgatar a humanidade. Negar essa realidade ou essa humanidade, transferir todo o aspecto humano de Cristo, do sacrifício, do Verbo que se encarnou para a pessoa do Espírito Santo, é negar a importância da humanidade de Cristo. Isso tem, de certa forma, um aspecto gnóstico. Os gnósticos, que foram aqueles que deram algum trabalho para os primeiros cristãos, negavam a importância da humanidade, ou seja, a matéria, do ponto de vista do gnosticismo, é algo mau, é algo ruim, e Deus, portanto, não poderia se encarnar sendo a matéria má e Deus totalmente bom. Essa é a ideia gnóstica, que nega a encarnação de Cristo, a encarnação do Verbo. Ainda que algum cristão não venha se identificar ou não venha negar a crença na encarnação de Cristo, ao declarar, ao menosprezar o aspecto importante do sangue biológico, que demonstra o sacrifício de um homem perfeito segundo Adão para resgatar a humanidade, para trazer à humanidade a esperança e a certeza de vida eterna, ou se implica em uma heresia. Portanto, o sangue de Jesus, toda vez que é mencionado, deve nos remeter ao sacrifício humano de Cristo no Calvário. Sim, ele derramou o seu sangue biológico, humano, verdadeiramente no Calvário, para morrer a minha morte e a sua morte. Essa é a realidade. Essa é a mensagem do Evangelho. O sacrifício substitutivo, vicário de Cristo, só é possível por causa da sua humanidade. Então, não podemos fugir disso e nem muito menos menosprezar esse aspecto tão importante do sacrifício de Cristo Jesus. Da mesma forma, eu não posso negar a existência dessa humanidade de Cristo após a ressurreição. Ou seja, o Verbo, uma vez que ele se encarna, ele tinha antes uma natureza totalmente divina, ele se encarna sem perder essa natureza divina, a natureza divina permanece intacta, mas ao encarnar, ele também assume uma natureza humana, que depois da morte e da ressurreição também permanece em Cristo. Cristo, portanto, mesmo depois da ressurreição, continua sendo 100% Deus e 100% homem. Essa é a doutrina cristã. Negar isso também é uma heresia. Dizer que depois que Cristo ressuscitou, ele volta à sua forma anterior, como se ele tivesse perdido um aspecto daquilo que era a sua divindade, e ele recupera esse aspecto da divindade, deixando para trás
a forma humana que ele assume, isso também é uma heresia. Portanto, a substância de Cristo implica-se hoje na compreensão de quem Cristo é: verdadeiro Deus e verdadeiro homem, 100% Deus e 100% homem. Essa natureza hipostática de Cristo é uma doutrina fundamental que não deve ser negada por nenhum cristão, com risco de cair numa heresia. Espero assim ter explicado. Voltando ao versículo que foi lido no início desse vídeo, Cristo se tornou o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Então nota-se que Paulo deixa claro que Cristo Jesus, sendo mediador entre Deus e os homens, o é pelo fato de ser também homem. E ele, na sua humanidade, resgatou também a humanidade. E com um aspecto divino, pôde conceder vida eterna àqueles que nele crê. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.